Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está se encontrando, né, mais uma vez. E hoje o assunto da aula da gente vai ser sobre petição inicial. Na verdade, eu passei já um caso para vocês, e aí a gente vai debater um pouco como é que a petição inicial ela aparece para a gente e de que forma vocês vão poder aplicar o que a gente for observar nessa aula de hoje no caso prático que eu passei para vocês, ok? Então, como é que a gente vai entender a petição inicial? Vocês, lá no nono período, viram que a reclamação na Justiça do Trabalho ela se dá de forma diferenciada. Então, vocês viram que a reclamação trabalhista ela vai poder se dar da forma verbal, né? Ela vai poder ser feita de forma verbal e ela vai poder ser feita de forma escrita. Entretanto, se a gente analisa o artigo 840 da CLT, ele de certa forma é passado para a gente como um artigo mais simplório, né? Ele traz para a gente uma reclamação trabalhista de qualquer sorte mais concisa. Em que sentido? Vejam só, a gente está diante de uma justiça do trabalho que é pro labore, né? Que é aí de toda sorte conta com o princípio da proteção como sendo aí seu fundamento primordial. Então, se eu tenho o princípio protetor norteador da Justiça do Trabalho, e eu posso me utilizar do que vocês viram no semestre passado como jus postulante na Justiça do Trabalho, e aí o que é esse jus postulante? Só recapitulando um pouquinho com vocês. É a possibilidade, né, desse empregado ele vir a juízo sem a assistência de um advogado, então eu tenho que dar a essa parte a possibilidade de ela, como leigo, chegar à Justiça do Trabalho de uma forma mais simples também. Por isso que a gente tem a oportunidade dele ingressar com a reclamação trabalhista de forma verbal ou de forma escrita, né? Normalmente, quando a gente vê essa reclamação trabalhista sendo apresentada de forma escrita, vem por trás aí a assistência de um advogado. E por isso que é tão interessante vocês observarem como a reclamação trabalhista ela acontece na prática, já que a cadeira da gente é prática, né? Uma vez que vocês vão estar no mercado de trabalho daqui a pouco. Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento de pandemia, né? Por mais que a gente tenha uma reforma trabalhista que, de certa forma, veio aí acalorar, né, as discussões com relação à importância da justiça do trabalho, mas eu vejo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa, né, ter uma justiça do trabalho mais atuante em defesa aí desses direitos que a gente tanto preza, né, hoje em dia, para que sejam defendidos, tá certo? No caos que a gente está vivendo. Então, quando a gente visualiza a reclamação trabalhista, analisando esses dois aspectos, né, que ela pode ser verbal e que ela pode ser escrita, a gente tem que observar também alguma ótica por trás dessa reclamação trabalhista. Em que sentido? Vejam só. Quando a gente pensa, né, nessa reclamação trabalhista sendo apresentada para a gente na modalidade escrita, que é o que interessa para a gente hoje, quando a gente for analisar o caso prático que eu passei para vocês, a gente tem que analisar, me desculpem a voz, minha gente, viu, minha gente, eu tô com uma gripe danada, mas relevem aí nessa aula de hoje. Quando a gente pensa nessa reclamação trabalhista, a gente tem que observar que o artigo 840, como eu estava dizendo para vocês, embora ele tenha sofrido alguma alteração já com a reforma trabalhista, ele ainda é apresentado para a gente de uma forma mais, né, simples, como eu estava dizendo a vocês. Inclusive, quem estudou processo do trabalho no semestre passado, desculpem, viu que um dos princípios que rege o processo do trabalho é o princípio da simplicidade, né? Celeridade, oralidade, simplicidade. E, pessoal, quando a gente se depara, né, com esse artigo 840 mais simples da Justiça do Trabalho, a gente tem que analisar alguns aspectos. Primeiro, vocês, lá no semestre passado, desculpem, viram que eu vou poder me valer das regras do processo civil, né, de forma suplementar ou subsidiária ao processo do trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que a gente visualiza um artigo 840 mais simplório na Justiça do Trabalho,
eu vou poder me valer de regras, né, de forma subsidiária do artigo 319 do Código de Processo Civil, que vocês já estão acostumados a fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, competência, né? Quando a gente analisa a reclamação trabalhista, a primeira ideia que vem para a gente discutir é a parte de competência. E aí, o artigo 840, ele diz o seguinte, que a reclamação trabalhista ela vai poder ser verbal ou escrita, né? E se for escrita, ela tem que conter o endereçamento, né? A qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, tá certo? Fatos e fundamentos jurídicos, que a gente, de certa forma, se baseia no artigo 319 do Código de Processo Civil, e ele faz uma alteração que não era prevista aí antes da reforma da CLT, da reforma trabalhista, porque ele diz agora que o pedido ele tem que ser certo, determinado e líquido. Então, acho que vocês viram isso aí no semestre passado, e isso é de suma importância para o que a gente vai visualizar daqui a pouco. Por quê? Porque antes, minha gente, e vocês estudaram ritos, né, que compõem a Justiça do Trabalho, vocês viram que a gente tem rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário, né? O sumário com até 2 salários mínimos, o sumaríssimo até 40 salários mínimos e o ordinário com mais de 40 salários mínimos. E aí, antes da reforma trabalhista, desculpem, minha gente, a gente só tinha, né, a necessidade de trazer liquidação desses pedidos né, quando na verdade a gente tinha uma reclamação trabalhista que era aí inserida no rol, né, do rito sumaríssimo ou do rito sumário. Claro, óbvio, menos de 40 salários mínimos. Então, quando a gente tinha ações, né, com menos de 40 salários mínimos, a gente obrigatoriamente teria que liquidar esses pedidos. Isso, inclusive, fazia com que vários advogados, porque não havia fiscalização, ingressassem aí com a reclamação trabalhista no rito ordinário, que de certa forma era mais complexo, teria mais audiência, etc., mas pelo simples fato de não ter que liquidar pedido. Isso era muito interessante, né? E aí, com a reforma trabalhista, veio a necessidade de, ainda que a reclamação trabalhista seja proposta no rito ordinário, ainda assim eu vou ter que trazer uma liquidação desses pedidos. E aí eu já vou dar a dica a vocês, né? Não se preocupem, porque vocês podiam me dizer, Marília, mas pelo amor de Deus, né? Eu detesto o cálculo, eu não sei nem para onde vai. Se eu quisesse trabalhar com cálculo, eu tinha ido para exatas e não tinha vindo para humanas, né? Eu agora, depois de já estar terminando o curso, vou ter que me deparar com cálculo. Calma, né, minha gente? Calma. A gente tem aplicativos que são feitos para isso, a gente tem contadores, parceiros que trabalham com a gente dessa forma, tá certo? Mas vocês têm que atentar, e vocês já viram isso no semestre passado, que, desculpem, esse, né, também rito ordinário agora vai ter que ter, né, uma liquidez quando a gente for pensar em reclamação trabalhista. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria, né, ver com vocês. Há pedido que vai poder ser indeterminado? Né, a gente vai se deparar com algum pedido que pode ser indeterminado. Mas, né, nos pedidos que são determinados, a gente vai ter que trazer essa liquidez. Então, a gente vai ter que trazer pedido com suas especificações e, consequentemente, né, eu vou ter que trazer um valor. Esse pedido determinado já era usado antes da reforma trabalhista, né? Inclusive porque o juiz ele não pode julgar mais do que lhe for pedido. Isso implica, por exemplo, numa sentença extra petita, citra petita, né? Ultra petita. Então, a gente tem que ter cuidado com relação ao pedido, por isso que ele tem que ser certo e determinado, né? E aí a gente vai se valer de algumas regras que vocês já estão acostumados no artigo 319 da Constituição. A gente vai ter que pensar na possibilidade de pedir, né, a citação, aspas, da outra parte, porque na Justiça do Trabalho o termo que a gente utiliza, vocês viram isso no semestre passado, é notificação e não citação, né? A gente vai ter que se atentar à questão da produção de provas, que vocês estudaram no semestre passado também, artigo 818 e seguintes da CLT. Então, eu vou ter que abrir lá um tópicozinho para falar da parte das provas, né? Eu vou ter que pedir que haja aí, né, a recepção da reclamação trabalhista e, consequentemente, a procedência dos pedidos. Vocês já fazem isso muito bem
quando vocês trabalham petição inicial, né? Vocês, quando trazem os fatos, vocês vão ter que trazer os fundamentos jurídicos, então vocês vão ter que se ater à parte do direito propriamente dito. Então, são questões que a gente, quando for para a prática, vocês vão observar com mais frequência. E, consequentemente, a partir do momento que a gente começa a trabalhar uma questão, a gente vai se familiarizando, né, da forma como essa reclamação trabalhista, ela se comporta, ok? Então, o que é que a gente tem que observar? Como eu estava dizendo para vocês, se a gente analisa o artigo 840, a gente tem que se preocupar inicialmente com essa parte, né, de endereçamento. E esse endereçamento nos reporta a uma discussão de competência. Quando vocês analisaram competência no semestre passado, vocês viram que a competência ela é analisada em dois aspectos. A gente tem competência, né, territorial e a gente tem competência material. A competência material, ela vem lá no artigo 114 da Constituição. Vocês viram isso? Inclusive, depois da emenda 45, esse artigo 114 ele foi significativamente ampliado. Então, a gente tem, né, a reclamação trabalhista aí podendo ser realizada na Justiça do Trabalho para discutir N coisas, né? Desde o fim do vínculo empregatício, desculpem, minha gente, a possibilidade de discussão de dano moral, dano material, fiscalização de órgãos na Justiça do Trabalho, órgãos que envolvam a representação sindical, né? Há essa discussão se pode ou não ser na Justiça do Trabalho e vai poder depois da emenda 45, ações que envolvam direito de greve, né? Então tem várias hipóteses lá no artigo 114 que permitem ao autor, via Justiça do Trabalho, pleitear um determinado direito que lhe é inerente, certo? Então, essa é a competência material. Uma vez que eu não estou dentro daquele rol, né, eu não tenho a competência da Justiça do Trabalho. E, por outro lado, a gente tem uma Justiça do Trabalho em que a gente tem que analisar uma competência territorial. E o que é isso aí? Quando a gente visualiza competência territorial, a gente tem que se valer do artigo 651 da CLT. E vocês viram que a regra geral do artigo 651, comportadas algumas exceções, né, ela diz pra gente que o local da prestação do serviço vai ser o local onde eu devo ingressar com a minha reclamação trabalhista. Então, se a gente pega o caso prático que eu trouxe para vocês de Nelson, né, Nelson aí trabalhou na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Uma vez que lá ele executou o seu serviço, então vocês deveriam, ou deverão, quem ainda não fez a petição inicial, né, endereçar aí essa reclamação trabalhista para o juízo, né, do trabalho, da vara do trabalho aí da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Então, o primeiro ponto a gente já bateu. Tem exceção, Marília, com relação à competência? Tem, né? A gente viu, vocês viram isso no semestre passado. Eu posso ter uma variação de competência, por exemplo, quando eu presto serviço em mais de uma localidade, né? Eu tenho uma variação de competência, por exemplo, quando eu não consigo identificar o local exato da prestação de serviço, e aí eu vou para o domicílio ou para a localidade mais próxima, né? Tem a questão de quem exerce a sua atividade numa empresa, você é contratado aqui no Brasil, mas exerce a sua atividade no exterior. Então, tem exceções à regra aí de competência. Há a possibilidade de você foi contratado num canto, começou a prestar serviço nesse canto e depois foi transferido para prestar serviço em outro. Há a possibilidade de, mudando-se aí, havendo um local, né, da contratação e início da prestação de serviço e mudando-se aí o local, há a possibilidade do empregado escolher, né, ou um ou outro. E isso faz com que, né, a gente tenha as regras da parte aí que a gente trata de competência na Justiça do Trabalho. Ora, minha gente, é interessante a gente fazer uma observação com relação a essa competência, porque eu comecei a aula dizendo a vocês, né, dessa parte que envolve o justpostulante na Justiça do Trabalho. E também dizendo que o empregado é a parte hipossuficiente da relação. Então, consequentemente, essa regra de competência não é uma regra absoluta, né?
há a possibilidade de mutação dessa competência. Então, a gente pode aí, a depender de um caso concreto, a depender de uma determinada situação, visualizar, não é, com que essa competência aí ela seja modificada. Vocês viram isso no semestre passado. Um exemplo clássico é, por exemplo, você ter um empregado que é daqui do interior de Pernambuco e foi tentar a vida em São Paulo. Então, ele trabalha aí numa rede de supermercados em São Paulo e é colocado para fora, não arruma um novo emprego e volta para Pernambuco, porque seus familiares estão aqui. Só que aí, uma vez que o vínculo foi extinto, ele não recebeu nenhuma verba rescisória. Se a gente leva em consideração somente, né, a regra do artigo do CAPT, do artigo 651 da CLT, esse empregado ele teria que ir a São Paulo, né, ele teria que ingressar com a reclamação trabalhista aí em São Paulo, onde ele prestou o serviço, no local da prestação de serviço, para aí ter acesso à Justiça do Trabalho, para ter acesso a uma discussão com relação ao direito que ele, né, deseja aí pleitear. E aí, minha gente, isso né, desumano, isso não deve ser levado em consideração, né? Isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de flexibilização dessa competência, levando aí a discussão na Justiça do Trabalho de que o empregado é a parte hipossuficiente da relação e, consequentemente, né, pelo princípio do acesso à justiça, ele deveria ingressar com essa reclamação trabalhista por aqui, né? É óbvio que a empresa, e isso a gente vai tratar em contestação, é óbvio que a empresa ela vai poder se valer de uma exceção de incompetência, por exemplo, né? Ela vai discutir aí essa regra de competência, tá certo? Mas nada impede que, num primeiro momento, isso seja flexibilizado. Então, no caso prático que eu passei para vocês, vocês iriam endereçar aí, como eu já tinha dito, para o juízo de Sete Lagoas, em Minas Gerais, tá certo? A reclamação trabalhista proposta por Nelson contra a empresa Alfa Limitada. Ok, minha gente, certo? Desculpem, viu, pessoal? Mais uma vez. Eu tô bem cansada. Vejam só. Outra questão que a gente deve analisar é a parte da qualificação. Então, fiquem muito à vontade com relação a essa parte da qualificação, porque cada um, né, da gente tem uma forma de fazer essa qualificação, mas sigam a forma padrão que vocês aprenderam em processo civil. Então, façam a qualificação. No artigo 319, vocês viram, né, que a gente tem a inserção hoje em dia da possibilidade de trazer, se o empregado ele vive em união estável com alguma pessoa, né? Isso não era previsto antes do Código de Processo Civil de 2015, e aí foi uma novidade trazida com o CPC de 2015, que a gente segue na Justiça do Trabalho, tá certo? Então, isso para fins previdenciários, inclusive, é muito interessante. Então, a gente tem que trazer, né? Quando a gente fala lá da qualificação do empregado, a gente tem que dizer, né, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é viúvo, se ele vive em união estável, tá certo? Quem vai fazer segunda fase em OAB, só, né, recapitulando aí, só lembrando a vocês que só trabalhem com os dados que forem propostos a vocês, né? Se não veio dado, não inventem, pelo amor de Deus, dados, não. Mas, na prática, a gente tem que se valer, né, a esse estado civil aí desse empregado, porque é muito interessante, inclusive, né, se tiver que ser liberado algum alvará, né, se a gente estiver tratando de espólio, isso é muito interessante, tá certo? Outra coisa é que, havendo aí uma identificação do e-mail desse empregado para fins de notificação, isso também vai poder ser utilizado. Então, isso também foi trazido com o Código de Processo Civil de 2015 e a gente traz para o processo do trabalho. Então, você vai colocar lá Nelson, né, brasileiro, Estado Civil, né? Outra coisa na Justiça do Trabalho que vocês devem levar em consideração. Dica, né? Não há uma exigência legal para isso. Mas se vocês já tiverem o número da CTPS, se vocês já tiverem o número do NIS do empregado, do número de inscrição aí social desse empregado, é interessante trazer também na petição inicial. Isso facilita muito na hora, né, de expedição de alvará, de vinculação ao extrato de FGTS,
tá certo? Então, se vocês tiverem esse número, tragam aí na reclamação trabalhista de vocês. Repito, não é um dado obrigatório, mas é um dado que facilita muito, né, na petição da Justiça do Trabalho, certo? Então, fez aquela qualificação, ele vem, o verbo aí é propor, né? Ele vem propor reclamação trabalhista com base no artigo 840 e seguintes, né, da CLT e 319 do Código de Processo Civil em face, né, ou como vocês bem entenderem, da empresa Alfa Limitada, e aí vocês qualificam a empresa também pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor. E aí, pessoal, vejam, fiquem muito à vontade como vocês vão estruturar a peça de vocês. Eu vou trazer, na verdade, eu vou disponibilizar para vocês, né, um material que fala dessa estrutura, tá certo? Mas fiquem muito à vontade. Tem gente que coloca por tópicos, né? Tem gente que gosta de esmiuçar bem direitinho fatos, fundamentos jurídicos, direito, mérito, né? Tem gente que coloca pontuação 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, desde que vocês atentem que eu tenho que trazer fatos e fundamentos e que, como eu tinha dito no começo da aula a vocês, hoje eu tenho que trazer pedido certo, determinado e líquido, né? Eu não vou, me adiantando, não vou exigir de vocês cálculo, viu, minha gente? Tá certo? Eu não vou exigir de vocês cálculo, só quero que vocês entendam que vocês, né, quando forem advogar, vão ter que liquidar esses valores. Embora eu vá parar em algum momento com vocês para ver uma questão de hora extra, para ver como é que a gente vai calcular férias, tá certo? Mas não vou querer valor propriamente dito. Combinado? Assim, desse jeito? Pronto. Então, levando em consideração, nesse caso prático que eu trouxe para vocês, o que é que a gente iria alegar aí no mérito, né? Se vocês prestaram atenção, a gente tem algumas coisas para, né, discutir com relação a esse caso aí de Nelson, né? O nome do amigo da gente é Nelson. E o que é que Nelson chega dizendo para você, advogado, né? O que é que ele quer? Ele diz que foi demitido por justa causa, mas que ele não cometeu nada, né, que importasse a justa causa. Então, a primeira coisa que você vai ter que se ater aí quando você for redigir essa reclamação trabalhista é pedir que haja uma anulação dessa justa causa, né? Então, você vai pedir que a justa causa seja convertida em uma demissão sem justa causa, né? E isso tem impacto em outras questões que foram trazidas aí no caso prático. Se vocês observaram bem, além do fato dele ter sido demitido, né, por justa causa, quando ele não cometeu falta grave nenhuma, o empregador achou pouco e ainda anotou na CTPS o fato dele ter sido, né, demitido aí por justa causa. Minha gente, isso não é possível, né? Por mais que o empregador ele tenha cometido uma justa causa, esse tipo de anotação aí não é permitida. Então, você vai fazer o pedido também para que essa anotação na CTPS do empregado ela seja retirada, tá certo? Há quem fala, inclusive, que isso poderia, claro, observando-se aí o nexo de causalidade, se isso tivesse causado algum tipo de constrangimento que não foi trazido no caso prático para vocês, mas se isso tivesse causado algum tipo de constrangimento concreto para o empregado, esse tipo de anotação poderia, inclusive, ser utilizado para, né, a percepção aí de dano moral, tá certo? Então, primeiro, vocês vão pedir que haja uma reversão dessa justa causa e depois vocês vão pedir que essa anotação aí ela seja retirada da CTPS, ok? Outra coisa, se vocês observaram bem, é que é nítido no caso que há um desvio de função aí na função exercida por Nelson. Então, vocês vão ter que se atentar a essa questão, né, do desvio de função. Com isso, vocês vão pedir, primeiro, né, que haja uma retificação nesse desvio de função e, né, vocês vão pedir que haja um pagamento da diferença salarial durante todo o período laborado. Porque, se ele foi contratado para uma função, mas na prática ele exercia outra, ele deve receber
esse tempo aí, né, essa diferença salarial desse tempo todinho que ele laborou e não recebeu. Combinado? Outra coisa, no caso prático, vem sendo discriminado pra gente que ele trabalhava no horário das 8 às 5 da manhã. Se ele trabalhava nesse horário das 8 às 5, a gente tem que aí atentar para a questão das horas extras, né? Então, vocês vão ter que aí fazer o pedido de horas extras, porque 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, a gente ultrapassa o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais previstos na Constituição, né? No artigo 7º, 13 da Constituição, e no artigo 58 da CLT. Então, vocês vão se utilizar aí dessas duas regras legais e vocês vão pedir o pagamento de hora extra de todo o período laborado. Mas, minha gente, se vocês observaram também, né, o caso prático diz pra gente que Nelson só tinha um intervalo de 20 minutos para descanso. E aí, olhem, preste atenção. Quando a gente se depara com intervalo, vocês têm que lembrar lá do 8º período, quando vocês viram aí jornada. Dentro de jornada, vocês viram intervalos intra-jornada e intervalo inter-jornada, de uma jornada para outra. No intervalo intra-jornada, vocês viram que a gente vai lidar com esse intervalo aí de acordo com a duração de horas trabalhadas por dia. Então, vocês viram que até 4 horas eu não tenho intervalo, de 4 às 6 horas eu conto com 15 minutos de intervalo e de 6 horas, né, até as 8 horas eu tenho 1 hora, podendo se estender a 2 horas de intervalo para descanso, se eu tiver um acordo ou convenção coletiva nesse sentido. Então, a regra geral é que eu tenha 1 hora de intervalo, né, para descanso, alimentação, etc. Sendo assim, né, se ele fazia jus a 1 hora de intervalo e ele só teve 20 minutos, esse tempo que foi suprimido dele, esse tempo que foi retirado dele, vai ter que ser pago também como o quê? Como hora extra, tá certo? Então, vocês vão pedir aí 40 minutos de, né, hora extra pelo intervalo suprimido durante toda a jornada de trabalho. Ok, minha gente? Deixa eu ver aqui o caso prático, o que é que a gente tem que analisar mais. Outra coisa. Vejam que ele inicia a jornada dele às 8 horas da noite. Então, se ele inicia às 8 horas da noite, né, ele não começa a jornada dele dentro de um horário noturno, mas vocês lá no 7º período e também no 8º, quando vocês estudaram jornada, vocês viram que a hora noturna ela vai de 10 da noite às 5 da manhã. Lembram, né? Inclusive o horário noturno ele é reduzido. Não sei se vocês lembram disso aí, né? Então, quando a gente fala que o horário noturno é de 10 às 5, o tempo que passar de 10 horas deve aí ser também pago como adicional noturno. Então, o que é que vocês vão pedir? Vocês vão pedir, considerando aí que Nelson é um empregado urbano e não rural, né? Vocês vão pedir 20% de adicional noturno por todos os dias trabalhados, que começa aí às 10 da noite e vai até as 5 horas da manhã. Então, de 8 às 10 não teria a percepção desse adicional, porque ainda não é considerado como trabalho noturno, mas de 10 às 5, né, vocês teriam um pagamento, teriam que pedir aí o pagamento desses 20% de adicional em cima desse horário. Combinado? Assim, desse jeito. Outra coisa, eu coloquei aqui para não me perder, porque são muitos pontos. Outra coisa que a gente deve levar em consideração nesse caso prático que eu passei para vocês. Lá no 8º período, vocês devem ter estudado, e vejam como a gente vai fazer, né, pessoal? Um link aí, tanto com o processo que vocês viram no semestre passado, quanto, né, com direito material, lá do 7º e do 8º período. Então, é até interessante para quem quiser recapitular um pouquinho de direito do trabalho, né, que a gente vai sempre pincelar algumas coisas que vocês já viram, né, alguns institutos que vocês já viram anteriormente nas disciplinas de direito do trabalho e de processo do trabalho, certo?
Então, lá no 8º período, vocês viram Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E vocês viram que o FGTS ele tem uma legislação própria, né? E que ele não é facultativo, ele é obrigatório. Na verdade, o pagamento dele é compulsório. O empregador ele não pode optar ou não. Na figura do doméstico, até 2013, a própria Constituição permitia que existisse uma faculdade no pagamento desse FGTS. Mas aí, com a emenda, né, que a gente teve em 2013, a Constituição, essa faculdade ela foi retirada e passou a ser obrigatório também o pagamento do FGTS para a figura dos domésticos. Então, o que é que a gente tem que analisar? Quando vocês compreenderam aí remuneração no 8º período, vocês viram que, né, o FGTS ele não compõe, de certa forma, a remuneração. Na verdade, o pagamento do FGTS ele vai levar em consideração o valor que o empregado recebe de remuneração e o empregador ele vai ter que pagar, além da remuneração, né, numa conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, 8% aí destinado a esse fundo de garantia por tempo de serviço, que alguns doutrinadores, inclusive, dizem pra gente que tem natureza aí, né, de poupança, o que rende muito pouco, né? Na verdade, rende menos ainda do que a poupança, ou quase lá, tá certo? Mas existe essa conta, né, que é criada aí, uma conta vinculada para a figura do empregado e que o empregador, ele todo mês, de forma compulsória, vai ter que recolher aqueles 8% para, né, a destinação aí dessa conta desse empregado. Isso faz com que ele não desconte do empregado. Isso é um encargo, um ônus que o empregador vai ter a mais, né? Só trazendo de novo o exemplo das domésticas ou dos domésticos, em 2013, quando a emenda constitucional surgiu e que passou a ser obrigatório aí o pagamento do FGTS, muitas empregadas domésticas, inclusive, perderam seus empregos, né? Porque eu lembro que eu vi até um estudo na época daqui de Pernambuco e a gente teve um aumento aqui em Pernambuco no primeiro mês em que a emenda da Constituição surgiu, de 60% de desemprego, né, dos empregados domésticos. Por quê? Porque quem mais contrata empregado doméstico, quem mais contratava na época era a classe média. E a classe média não estava acostumada ou não estava aí pronta para, né, pagar alguns encargos a mais, como, por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É muito interessante a gente analisar sobre essa ótica. No caso de Nelson, o que era que acontecia? Na parte de desconto lá do salário dele, vinha o INSS, né, se eu não me engano, vinha a parte, né, do Vale Transporte e vinha o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o empregador ele descontava do salário dele essa parte de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que não pode acontecer, minha gente, é terminantemente proibido, né, que isso aí aconteça. Então, vocês vão pedir na peça de vocês também para que o empregado ele seja aí ressarcido de todo esse tempo do período laboral em que, né, houve aí o desconto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? Como vocês vão para o mercado de trabalho, como a cadeira da gente é prática trabalhista, né, vocês daqui a pouco vão, né, quem ainda não fez OAB e não passou, né, ou quem já passou já está livre aí da OAB, a gente teve esse contratempo agora com essa pandemia, né, minha gente? Mas, quando a gente pensa em mercado de trabalho, pelo amor de Deus, não deixem de pedir honorários, né? Então, façam aí o pedido de honorários na peça prática de vocês, tá certo? E peçam, por fim, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, né? Aquele velho jargão que a gente conhece. Cuidado com duas coisas, tá certo? Eu depois vou falar de gratuidade para vocês em outro momento, mas cuidado com duas coisas na Justiça do Trabalho. Primeiro, cuidado para vocês não pensarem tanto em processo civil e esquecerem de regras básicas do processo do trabalho. Exemplo, no processo civil, no novo CPC, vem dizendo na parte de petição inicial que a gente deve atentar para a possibilidade de se ter uma audiência de conciliação e que isso deve vir, né, constando lá na petição inicial. Na Justiça do Trabalho, eu entendo que a gente não precisa colocar
essa parte aí, né, na petição inicial da gente. Por quê? Porque, em princípios, no semestre passado, vocês viram que há 2 momentos obrigatórios de tentativa de conciliação. Primeiro, desculpe, minha gente, quando começa a audiência, né, então houve o pregão, as partes chegaram ao recinto da audiência. Antes da defesa ela ser produzida, o juiz obrigatoriamente pergunta às partes aí se elas desejam formalizar um acordo. Então, esse é o primeiro momento. E aí, terminada a instrução processual, caso as partes não tenham realizado um acordo, antes do juiz proferir a sentença, né, o juiz pergunta novamente às partes. Claro que ele não pode aí adiantar a sentença, ele tem que ser o máximo, né, imparcial possível, mas ele vai ratificar de novo a possibilidade de acordo entre as partes, tá certo? Então, se existem esses 2 momentos obrigatórios na justiça do trabalho de tentativa de acordo, isso faz com que, minha gente, pelo amor de Deus, a gente não precise aí, né, falar novamente isso aí na petição inicial, tá certo? Já que a gente vai ter um momento obrigatório para isso aí no âmbito da própria justiça do trabalho, certo? Outra coisa, quando a gente fala de meios de prova, muita gente ainda se confunde com relação a isso aí. Vocês, no semestre passado, se viram provas em processo, vocês viram testemunha, né? Quando a gente fala de testemunha, as testemunhas no processo do trabalho, elas comparecerão independentemente de intimação. Então, se elas comparecerão independentemente de intimação, e a audiência na justiça do trabalho, a regra geral é que ela seja una, a gente vai trabalhar a audiência depois, né? Mas acho que vocês já viram isso aí. Se a regra é que ela seja una, cuidado, né, para vocês não trazerem rol de testemunha na reclamação trabalhista de vocês. Não é o caso aqui de Nelson, porque não veio se falando disso de testemunha, mas só para levantar aí a discussão com vocês. Não precisa trazer rol de testemunha, não entregue aí o ouro, né, ao bandido antes do tempo, não fale das suas provas antes do tempo. As testemunhas, elas comparecerão independentemente de intimação. Ok, pessoal, certo? Então, produção de prova, protesto, provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, né? Desculpem. Especialmente através da prova testemunhal ou documental, tá certo? Como vocês bem entenderem. E peçam, pelo amor de Deus, né? Não a procedência da reclamação trabalhista, porque a gente não deve utilizar esse termo. A gente pede a procedência total dos pedidos, ok? Acho que eu não esqueci de nada. Se tiver muito rápido esse feedback aí, eu peço para que vocês falem com a representante, para que a representante me dê um toque. Desconsiderem hoje que eu tô ferrada de gripe, né? Com essa tosse sem fim. Graças a Deus não é coronavírus. Mas eu espero que tenha servido para que vocês possam aí ter uma luz com relação à execução dessa peça aí que eu passei, da primeira peça que eu passei para vocês, né, que foi esse caso de Nelson, tá certo? Então, a gente recapitulou um pouquinho de, né, competência, e a gente vai ver mais isso em outras peças. A gente viu essa parte de, né, jornada que a gente deve levar em consideração, essa parte de desvio de função, viu essa regra do artigo 840, que de certa forma ele é mais, né, enxuto do que o que vocês já estão acostumados aí no Código de Processo Civil. Entretanto, a gente vai poder aplicar o Código de Processo Civil de forma, né, subsidiária ao processo do trabalho, entendendo as particularidades aí do processo do trabalho. Ok, minha gente? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês, que seja muito produtiva. Eu vou receber, né, os casos de vocês, eu vou combinar com vocês como é que vai acontecer aí essa recepção. Vou passar o próximo caso para a gente discutir, tá certo? E aí vou complementar a aula com mais vídeos, com um PowerPoint que eu preparei para vocês sobre petição inicial, sobre essa parte de formalização da petição inicial, ok? E qualquer coisa vocês me comunicam através da representante de classe. Ok, pessoal? Então, um beijo. Foi bom mais uma vez estar com vocês, ainda que virtualmente. Que Deus os abençoe. Tenham uma semana muito produtiva.
e eu estou à disposição de vocês, tá certo? Beijo!